Para evitar a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito de Ribeirão Preto adotou medidas drásticas. Demitiu, cortou cargos em comissão e proibiu a realização de horas extras. Os gastos com a folha de pagamento dos servidores superaram o permitido. A Prefeitura de Ribeirão Preto está com a corda no pescoço. Atolada em dívidas, descobriu ainda que os gastos com os servidores municipais ultrapassaram o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O balanço da Secretaria da Fazenda apontou que 51,45% da receita corrente líquida ficou comprometida com a folha de pagamento, quando o ideal é gastar 49% com a máquina pública. Nós estamos hoje impedidos pelo Tribunal de Contas de fazer novas contratações. Nós temos que reduzir muito, substancialmente, as horas extras, não podemos abrir concurso, porque é o seguinte, se o prefeito fizer isso, ele encaixa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de proibir a contratação de novos funcionários, a Prefeitura está cortando cargos. O DAERP, por exemplo, reduziu em 43% o número de servidores em comissão. Das 28 vagas da autarquia, 12 não foram ocupadas, o que vai gerar uma economia de R$100 mil por mês. É uma economia, mas não é isso que vai solucionar, mas ela já é necessária. São dos pequenos valores, isso não é um pequeno valor, porque 100 mil é uma redução substancial, mas são desses valores que nós vamos conseguir nos enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. A sucessão política já havia resultado em ao menos 170 exonerações na administração municipal. Demissões de funcionários lotados em cargos de confiança, de secretários, assessores e chefes de gabinete. Para equilibrar as finanças, o Executivo decidiu ainda transferir para o 5º dia útil do mês o pagamento dos salários do funcionalismo público. Os servidores recebiam no último dia do mês trabalhado. Não conseguiríamos assumir 2 folhas no único mês. E como em janeiro tivemos que pagar a folha de dezembro, por isso que nós levamos para o 5º dia útil. A alteração na data e as medidas anunciadas geraram mal-estar para o Sindicato dos Servidores, que não concorda com as proibições. Mas para este economista é preciso cumprir a lei. A norma serve ainda para barrar as más administrações e os gastos excessivos e sem controle de governos. Esse desafio tem que ser permanente, de racionalizar os gastos, de encontrar onde você pode economizar, de encaixar a sua equipe dentro da máquina sem pesar muito na máquina, de utilizar os funcionários efetivos para a maior parte das atividades e aqueles comissionados só onde se fizer necessário. Então, na verdade, a lei força os novos governantes a lidar com a máquina de uma forma a não sobrecarregar demais ela. Ximena Osório para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Olha, Púcio, o Sindicato dos Servidores enviou um comunicado à imprensa informando ainda o desagrado com a medida e afirmando que haverá um aumento da arrecadação e de equilíbrio fiscal do município. Mas, doutor Alexandre, boa tarde. A administração não pode contar com essa perspectiva tão grande para gastar apenas com o funcionalismo público, né? Olha, sem dúvida. Primeiro que a expectativa de aumento da arrecadação, ela pode não ser real, ela precisa ser vista com muito cuidado. E segundo que a cidade, nesse momento, precisa de muita coisa, né? A prioridade não pode ser só o servidor público. Há uma lei que precisa ser cumprida de responsabilidade fiscal. Demitir, proibir as horas extras e não contratar é o caminho mais certo. Isso, é o caminho, mas isso é parte da lição de casa que o município tem que fazer. Nós temos outros cortes de despesas que devem ser feitos, não só em relação a servidores. É preciso rever obras e os contratos de prestação de serviço, né? São várias medidas a serem tomadas. Agora, os tributos são pagos pela população que quer um retorno imediato em infraestrutura, saúde, educação. Cortar gastos com os servidores pode ajudar a resolver essas questões. Sem dúvida, pode ajudar. Nesse momento, a cidade precisa de muita coisa. O cidadão que paga o seu imposto, que paga o seu tributo, ele quer um retorno disso. E a cidade está precisando desse retorno. Esse corte não aconteceu no momento esperado. Mas o que pode acontecer para a cidade no futuro? Veja, é preciso ter cuidado porque existe a lei de responsabilidade fiscal. Ela impõe sanções tanto para o administrador quanto para o município. São sanções institucionais que a gente chama. Tanto o município pode ser prejudicado, tá, com limitações que impostas por essa lei, como o administrador pode ser penalizado no futuro.
E em relação aos investidores, essa situação de dívidas e ajuste nas contas pode prejudicar e assustar esses empresários? Sem dúvida, né? A pessoa que vai investir numa cidade, ela busca uma cidade que esteja equilibrada do ponto de vista orçamentário, que as ruas não estejam cheias de buracos, que a saúde seja coerente, que a educação funcione. O investidor procura diversos aspectos que hoje, infelizmente, estão faltando na nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco a gente volta para discutir o problema do descarte irregular de madeiras no Parque Industrial Tanquinho. Pucci. Ok, obrigado, Ximene.